Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão, que está se preparando para o confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, algumas informações finais sobre a chegada de Dorival ao Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Flamengo e Corinthians também é o jogo com a transmissão do Charla Podcast. Vamos começar falando dessa partida, então, desse clássico nacional dos dois times maior torcida aqui do Brasil. Começando com o Corinthians, que jogou ontem pela Conmebol Sul-Americana, conseguiu uma vitória em casa num cenário, né, que ficou mais difícil do que o previsto, com a expulsão do Félix Torres ali com 15 minutos de primeiro tempo. Botar o Zé Edgar de Matos no papo com a gente, porque apesar do jogo ontem, olhando para o Flamengo no domingo, nesse final de semana, é um Corinthians que ainda pensa em anunciar oficialmente um treinador até domingo, até esse jogo importantíssimo do Brasileirão. Zé tá ao vivo com a gente direto de São Paulo. Cadê? Zé vai pintar aqui na área, ó, com a gente no nosso telão. Tudo bem, Zé? Boa noite para você, meu amigo. Bem-vindo aqui sempre ao Tá Na Área. E com novidades, atualizações em relação às negociações com o Dorival Júnior, né? Você dizia, o Corinthians queria anunciar até sexta-feira, ter um novo técnico até domingo. Como é que estão essas conversas? Bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Coutinho, Beto e todo mundo que está na área aqui conosco no Sport TV. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, mas ainda não foi anunciado, né? A gente deu mais cedo, eu, Bruno Cassucci, Iago Rodá e a Joana de Assis, de que aquelas questões financeiras que ainda separavam esse acerto foram finalizadas, né, com questões de cláusulas, premiações e tudo mais. E o Dorival Júnior, né, já alinhou os termos para assumir o comando do Corinthians, né? Ainda restam algumas questões burocráticas, né, de contrato e tudo mais, pro acordo ser assinado e ele poder ser anunciado oficialmente como técnico do Corinthians, né? Há uma expectativa de que ainda possa ser hoje, mas talvez no máximo no sábado, né? Acho que o Dorival vai ter finalizado todas as tratativas para ser anunciado como técnico do Corinthians, né? O que a gente tem de informação também, Camila, é que dificilmente, quase impossível, o Dorival comandar o Corinthians no domingo contra o Flamengo, né, nesse jogo tão especial para a TV Globo, né? Por quê? O Dorival, né, não participou em qualquer momento da preparação da equipe, né? Afinal, foram quase 3, 4 dias ali de conversa para acertar esse contrato. E o Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira, né, para iniciar os preparativos para o jogo no Maracanã com o Orlando Ribeiro. E vai treinar neste sábado no CT Joaquim Grava, provavelmente com o comando do Orlando Ribeiro também. Assim, né, até pela postura do Dorival, de ser bem cauteloso, né, e de respeitar o trabalho de quem está atualmente no comando do Corinthians, que é o técnico interino, né, o Dorival deve assumir realmente o comando técnico do Corinthians a partir de segunda-feira e estrear no jogo de quarta contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Então, provavelmente, o Orlando Ribeiro estará no banco de reservas domingo e o Dorival, né, assim que finalizar essas tratativas, assinar o contrato, a partir de segunda-feira começa o trabalho, né, no comando do Alvinegro do Parque São Jorge. O Orlando Ribeiro, que já comandou o time contra o Sport, né, no Brasileirão no último final de semana, e ontem também, pela Conmebol Sul-Americana, era ele que estava à beira do campo, e aí, como traz o Zé, provavelmente no domingo, ainda nesse clássico, mais um Corinthians já acertado com o Dorival. E a gente, durante a semana, durante as notícias, né, que foram pintando desde a demissão da família Dias, primeiro, o Zé e os companheiros trouxeram a informação do Tite, era a prioridade, esteve, né, muito próximo de um acerto, e optou por cuidar da saúde mental dele agora, e aí agora o Dorival Júnior. E aí, claro, tentar entender ali se tem um match, né, entre elenco e treinador que está chegando. Acho que a forma de jogar do Dorival me parece ter mais peças ali à disposição, pelo menos pelo que a gente conhece do estilo, do que gosta de fazer o Dorival, um losango de meio campo, um 4-4-2 na maioria das vezes. Tem mais jogadores, talvez, para essa característica, não, Coutinho? Tem, acho que sim. Acho que foi uma boa escolha do Corinthians, né? Tava no mercado. E aí, assim, claro, ele não foi bem na seleção brasileira, mas é um trabalho em meio a tantos na carreira. Se a gente pega os trabalhos recentes do Dorival em clubes, são ótimos trabalhos, né? Ceará, Flamengo e São Paulo, em todos eles ele pegou o time numa situação bem complicada, conseguiu identificar rapidamente os problemas da equipe, melhorou, foi campeão ou conquistou algo importante, né? No caso do Ceará, não deu tempo dele ser campeão, mas ele classificou o time para a segunda fase da Sul-Americana com uma ótima campanha, vitória na altitude e tudo. E um outro ponto que prova o quanto o trabalho era bom. Assim que o Dorival saiu desses clubes, as equipes caíram de produção, né? O Flamengo, por exemplo, fez em 2023 péssimo. O Ceará foi rebaixado em 2022. O São Paulo demorou muito a se recuperar também, até pela forma abrupta como ele saiu do comando e o Carpini acabou assumindo. Mas em relação ao elenco do Corinthians, acho que sim, sempre foi um treinador que
na maioria dos trabalhos, montou equipes que gostavam da posse de bola, né? Que preenchiam bem o setor de meio campo. Às vezes, como você citou, no 4-4-2 losango, às vezes no 4-2-3-1, tendo um jogador de lado de campo que não fosse um ponta, especificamente, né? No São Paulo isso acontecia com o Rodrigo Nestor. Era o jogador que jogava aberto pela esquerda e centralizava. No Ceará isso acontecia com o Lima, que hoje está no Fluminense. Jogava por um dos lados e centralizava para ajudar o meio campo, formar um quarteto de meio. Então, acho que é uma boa solução, sim. Um treinador que tem o costume de conseguir blindar o elenco dos problemas externos, né, do clube e até pacificar ambientes que estão conturbados. Acho que o Corinthians fez a melhor opção possível no mercado para mim hoje. E aí a gente fala, quando eu falava do Tite, né, Betão, falava muito da questão de não ter exatamente pontas, né? O Corinthians tem ali o Thales Magno, que pode fazer a função, tem velocidade, mas não é um elenco com essas características. E jogava com a família Dias num outro esquema lá com os seus, nesse momento, com 3 atacantes sem meia, né? Porque o Garro não está à disposição, o Coronado jogou poucos minutos nesses jogos, ontem jogou alguns minutos ali no final da partida. Pelo que tem à disposição, a gente imagina o Dorival se adaptando ao que ele tem de melhor, porque não pode, em termos de qualidade, é um elenco que oferece muitas opções. Exatamente, acho que eu também concordo com vocês, eu vejo o elenco e os jogadores mais preparados para o primeiro time com características que eu vejo casando com o Dorival, que tem essa ideia de preenchimento de meio campo, dupla de ataque, uma transição, às vezes, com uma bola direta, também com a construção vindo de trás. Não sei se, no caso, acho que seria importantíssimo para o Corinthians e para o Dorival recuperar o futebol do Coronado. Sim. Porque o Dorival gosta de contar com esse camisa 10, que seria a ponta desse losango aí, mais próximo dos atacantes. E o Garro é muito bom, e quando você perde o Garro, o Corinthians fica com um sério problema de criação. Não sei se, na mão do Dorival, por exemplo, o Carrijo pode ser um jogador melhor utilizado para, numa função dessa, aproximar ele mais. Ele que era quase um ponta-direita, né? Mais novo. Na carreira ele carreira foi inteira, ponta. mais de frente. Se ele pode, às vezes, quebrar um galho mais. Porque ele já mostrou que o Ramon usava o Bidon. O Bidon é um volante de qualidade, mas que não, pelo menos não resolveu até então, quando colocado na vaga ali para substituir o Garro. O Corinthians não cria nada, é muito difícil. E a gente já viu o próprio Memphis na saída do Ramon, dizendo, né, que se sente muito isolado, se sente sozinho, tem que se sacrificar, ficar longe do gol. Acho que o Dorival é o cara ideal, porque ele pega esse cenário e eu acho que o Dorival rapidamente consegue resolver. Eu lembro que no Flamengo, em 10 jogos, o Flamengo já era um time competitivo e que já jogava na cara do Dorival. Então, eu acho que também, desde sempre, achei o nome certo, mas entendi que o Tite no mercado era complicado o Corinthians não ir, né? O Corinthians acabou ficando no risco de repente, depois que voltasse a ideia pro Dorival, porque o nosso Zubeldia, que também é pressionado, se mantém ali, porque os São Paulinos estavam loucos com a possibilidade do Dorival estar no mercado e pegar uma derrota do Zubeldia ali, a pressão era grande. Quando o Dorival assume o São Paulo, acontece o contrário, né? O Corinthians pensou primeiro no Dorival, Sim. demorou aí, o São Paulo foi, pegou e foi campeão da Copa do Brasil. Todo mundo, tem até um programa, não lembro qual foi o programa, que o Casares estava, e o Casares disse que viu o Corinthians moscar e falou, opa, o Dorival tá aí, ele foi direto pra lá. Disse que ligou pro Dorival, me recebe amanhã, pegou um avião, enquanto o Corinthians estava meio que de longe, tentando, ele foi até a casa do Dorival e fechou com o Dorival. Isso foi importantíssimo para o São Paulo, né, em 2023, campeão da Copa do Brasil. Agora, Zé, ontem a gente falava sobre isso aqui no Tá Na Área, analisando o resultado do Corinthians, né, em casa, importante vitória ali, pensando em classificação na Sul-Americana. Tem um ponto, claro, que utilizou os titulares, e a gente pode falar sobre essa questão de desgaste físico, que é uma situação importante para esse jogo de domingo. Mas olhando para o elenco, pensando ainda na chegada do Dorival, né, de como recuperar esse elenco que vinha tendo dificuldade na temporada, justamente dessa posição, desse camisa 10, desse meia, desse cara capaz, né, de construir a parte ofensiva do time. E até brinquei ontem porque o Orlando optou pelos 3 atacantes, né, o Yuri, o Memphis e o Romero, e não sei se era uma escolha tática dele, uma opção, né, daquilo que ele entende ser o melhor dentro do que ele acredita no futebol, ou se é uma questão de falta de opção mesmo, né, porque o Coronado estava voltando de lesão, era uma opção ontem, jogou poucos minutos, a gente não sabe em que condições, mas enfim, não tem essa peça, né? É o Garro
talvez o Coronado, se tiver condições de entrar em campo, e não tem outro jogador com essas características, né? Exatamente. E também uma coisa que a gente tem que falar em relação ao Orlando Ribeiro é que ele procurou mexer o mínimo possível da estrutura na comparação com a reta final do trabalho do Ramon Dias, né? O Ramon, e essa foi uma das críticas que ele estava sofrendo internamente, estava insistindo nessa escalação com 3 atacantes, né? Desfazendo a dupla de ataque, né? Memphis e Yuri Alberto, que foi talvez o grande case de sucesso, né? Da dupla Ramon e Emiliano no comando do Corinthians. E o Orlando mexeu muito pouco na estrutura, né? E o Coronado ficou um bom tempo parado, então também não tinha, ainda mais num jogo como foi o de ontem, né, na Neoquímica Arena, um jogo muito físico contra o Racing e também com muita chuva. Acho que vocês podem ver, né, o quanto caiu de água na zona leste de São Paulo na noite de quinta-feira. Então o Coronado seria até um jogo de certo risco para o Coronado se ele tivesse mais tempo, né? Então o Orlando optou por manter a estrutura que já estava vindo com o Ramon Dias, apesar de críticas e de atuações irregulares, a estrutura que ele usou no sábado contra o Sport, né, na vitória por 2-1, e que, né, repetiu nesse jogo, mesmo com a expulsão do Félix Torres antes dos 15 minutos de jogo. Mas a tendência é que o Coronado, né, possa ganhar mais minutos a partir de agora, nessa ausência do Gal, que ainda, né, não tem um prazo para retorno, diante da melhora física e do dia a dia de treinamento, né, com o jogo, com o contato. Ele ainda, né, tem trabalhado com uma proteçãozinha ali no ombro esquerdo, mas o Coronado, dentro do elenco do Corinthians, é analisado como o cara mais indicado para fazer essa substituição ao Garro, né? Mas diante do problema físico e do contexto do jogo de ontem, o Orlando deu uma segurada e manteve também a estrutura, né, dos últimos jogos, né, ciente de que um novo treinador estava para chegar e do pouco tempo de trabalho que ele teria, né, para implementar qualquer ideia diferente num jogo tão importante como era o jogo contra o Racing. Fez o Corinthians vencer o primeiro duelo na Sul-Americana e voltar, né, para a briga por um dos 2 primeiros lugares do Grupo C ali do torneio. Foi importante mais o resultado, pensando na classificação do Corinthians, principalmente pensando em liderança do grupo, né? Ainda faltam 3 rodadas, mas o Corinthians só tinha 1 ponto somado em 2 jogos e era mais um jogo em casa que não podia perder, como foi na estreia. Foram importantes esses pontos. Agora, quando a gente fala, e a gente está discutindo muita questão ofensiva, né? Que é um ponto para um Corinthians que tem ótimas peças, principalmente do meio para frente. Mas quando a gente fala do trabalho do Dorival, ele vem de trabalho de clubes, né, muito bons, mas ele vem de um trabalho da seleção em que ele deixa a seleção brasileira depois de uma data FIFA ali, principalmente a partida contra a Argentina, né? Uma goleada e um atropelo da seleção da Argentina e diante de condições, assim, que não foram surpreendentes. Era algo que todos nós esperávamos, né? E conhecemos da seleção argentina e parecia que a seleção brasileira não estava preparada para... Não sabia de tudo que todos nós sabíamos sobre o adversário. Enfim... como chega esse Dorival olhando para a questão defensiva do Corinthians, que também é uma questão, né? Foi justamente o ponto fraco do trabalho da família Dias, essa desorganização defensiva do time. Como crer que o Dorival chega conseguindo organizar isso, o Coutinho? É o primeiro grande desafio dele, né? Eu até acho que o problema maior do Corinthians não é na parte ofensiva, mesmo com a ausência do Garro e o Coronado voltando. Acho que o Corinthians consegue ser um time que cria jogadas. Se a gente pega o jogo, por exemplo, do final de semana passado contra o Sport, e até ontem mesmo, com o jogador a menos em campo, o Corinthians foi melhor do que o Racing. Sim. Pelo menos até a hora que o Orlando Ribeiro precisou fazer as mexidas na equipe, né? Quando começou a tirar os jogadores mais ofensivos, aí sim o time cai de produção. Mas geralmente é um time que consegue produzir as chances. Não acho que isso seja um problema crônico do Corinthians. É claro que você vai pegar um ou outro jogo que o time teve dificuldade, mas não acho que seja ofensivamente algo crônico, não. Defensivamente, sim. Né? Se a gente comparar aquilo que foi a seleção brasileira com o Dorival, Camila, a gente vai chegar à conclusão que pouca coisa funcionava ali. Né? Foram poucos os jogos ali que alguma coisa coletivamente funcionou. A saída de bola era ruim, quando o adversário marcava o Brasil muito atrás, faltavam soluções para entrar na defesa adversária. Quando o adversário controlava o meio-campo, tinha mais posse de bola, o Brasil não era um time tão agressivo para retomar. Então, assim, em resumo, foi um trabalho muito ruim, um trabalho que não era simples de ser feito por todo o contexto de pressão, de basicamente começar do zero, que ele acabou pegando a seleção brasileira. Ele foi engolido pelo monstro seleção, né? Pode ser, talvez, assim... Por todo o entorno também. Muitas questões, muitos desfalques também. Sim, desfalques, que é algo que na seleção você precisa lidar, né? Com convocações que, no final das contas, precisam ser modificadas. Essa incerteza do próprio comando. E assim,
Isso é algo que só o próprio Dorival pode falar o que aconteceu. Sim. O que a gente sabe é que o treinador Dorival Júnior na seleção brasileira não foi nem metade daquilo que ele costuma ser nos trabalhos que ele fez no clube. Os motivos disso é difícil a gente daqui falar exatamente por quê. Tem coisas que dá para citar, como você falou, dos desfalques. A pressão é outra delas. Eu acho que ele trabalhou mal a figura do Hendrick. Também. Poderia usar mais. Foi confuso, ele é né? reserva lá, mas ele é o titular da Copa do Rei. Sim. Ele é reserva lá porque tem Mbappé. Tem... E assim, acho que ele mostrou... Se a seleção brasileira tivesse Mbappé, ele seria reserva também. Exatamente. Seleção brasileira. E ele mostrou, acho que o Dorival, na chegada do Dorival, pode contar comigo, que foram aqueles já amistosos na Europa, com Inglaterra, né? E Espanha. E parece que o Dorival, ele não... Eu imaginava o Dorival dando sequência ao Hendrick, entrosando o Hendrick com o Vinícius, com o Rodrigo, e ele perdeu muito tempo nisso. Agora, o Orlando, ele indicou um caminho nesses 2 jogos que ele dirigiu, né? Vai pro terceiro no domingo. Com o Ramon Dias e o Emiliano, o Corinthians jogava no 4-3-3, né? Na hora de defender, muitas vezes o Memphis era obrigado a descer marcando o lateral. Inclusive, um dos temas daquela entrevista que ele dá é às vezes eu pareço um lateral esquerdo, né? Porque na visão dele ele voltava muito para marcar o lateral adversário. Com o Orlando, no jogo contra o Sport e nos 15 minutos iniciais do jogo de ontem, qual foi a adaptação que ele fez? Ele abria o Bidon, que é um dos meio-campistas, para o lado esquerdo. Então o Bidon marcava à frente do lateral esquerdo do Corinthians, o Angeleri. O Carrilho formava uma dupla com o Ranieri por dentro. E pelo lado direito, o Romero voltava formando uma linha de 4. Então, ataca no 4-3-3, defende no 4-4-2 e o Memphis e o Yuri ficam mais livres à frente dessa linha de 4. O grande problema do Corinthians com a família Dias era defender em losango e proteger os lados do campo. Porque em tese, em losango, você tem 3 jogadores na linha de meio campo para defender a largura do campo. Se o adversário roda a bola rápido de um lado a outro, até essa linha de meio campo flutuar para somar com o lateral do setor e dobrar a marcação, demorava muito para acontecer. Os adversários arrumavam que já espaço. aconteceu com o Dorival no Flamengo também. Aconteceu também. É algo para... Vai lembrar que ele primeiro jogo da semifinal com o Felipe, aonde que o Corinthians perde o jogo? Na lateral. O Alexandre tem muita liberdade de subir. E foi um atropelo. Primeiro tempo foi um atropelo do Flamengo aquele jogo. Zé Edgar de Matos, obrigada pelas informações do Corinthians, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Diga, tem uma última informação, por favor. Só uma confirmação, né, que eu estava até olhando aqui pro celular, né, conversando com algumas fontes e também com os colegas aqui. O Dorival vai assumir, de fato, o Corinthians na segunda-feira, ou seja, confirmada a estreia dele só na quarta contra o Novo Horizontino, né, e o Orlando Ribeiro, como a gente já vem abordando aqui no Tá Na Área, será o comandante do Corinthians no duelo contra o Flamengo domingo no Maracanã. Então, Dorival, a partir de segunda-feira, sim, o técnico do Corinthians já no trabalho de campo ali no CT Joaquim Grava. Perfeito, Zé. Obrigada pelas informações. Aí mais uma notícia confirmada lá no GE. Globo. Então, Dorival vai ser anunciado oficialmente como novo técnico do Corinthians, mas começa o trabalho na segunda-feira, no domingo, contra o Flamengo, Orlando Ribeiro, à beira do campo.